paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Números, capítulo 4, os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate e do meio dos filhos de Levi pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhes meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as suas taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta deles de texugo cobrirão, e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas e seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que servem, e meterão a ele e a todos os seus utensílios a coberta de peles de texugo, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo cobrirão, e lhes porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com a coberta de peles de texugo, e os porão sobre eles, sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, perdão, todos as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo, lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo mas no santuário, mas tocarão para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate. Na tenda da congregação, porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de todo o que nele há, e o santuário e seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todos aqueles que entrar a servir
no seu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Este, porém, é o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de texugo que está em cima sobre ele, o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem todo o ministério dos filhos dos Gersonitas em todos o seu cargo, e em todo o ministério será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes encomendarem em guarda todo o seu cargo. Esse é o ministério das gerações dos filhos de Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o ministério do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, com também as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os instrumentos, com todo o seu ministério. E contarei os utensílios da guarda de seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés também e Arão, os príncipes da congregação, contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste lugar para ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram de 2.630. Esses são os contatos das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados nas gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados segundo as suas gerações, 3.200. Esses são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que
deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, e todos os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. E assim finalizamos o capítulo de Números, capítulo 4. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, os seus propósitos, em nome de Jesus.